quando a gente está avaliando um artigo científico, principalmente quando a gente está falando dessa parte de nutrição, a gente vai ver muito trabalho falando que melhora desfecho intermediário, mas não necessariamente é citado ou é avaliado o desfecho final. Então, quando a gente está falando de saúde óssea, isso é muito interessante porque é isso, né? Quer dizer, a gente tem aí fatores que atuam na absorção do cálcio, melhoram a absorção do cálcio, mas não necessariamente estão melhorando o desfecho final, que é a massa óssea, que é o que a gente está querendo preservar no fim das contas. Então, nesse artigo aqui que eu estou mostrando para vocês, eles colocam que, de uma forma geral, a presença de gorduras aumentam a absorção do cálcio, que é o que a gente estava falando antes, né? A presença de um alimento, né? Assim, a absorção de micronutrientes é sempre melhorada se ela é junto com uma refeição, porque é assim que o nosso corpo foi feito para absorver micronutrientes, junto com a comida. Mas quando a gente vai olhar mais a fundo, então, gordura saturada pode aumentar a absorção de cálcio, porém está relacionada a uma pior massa óssea. Justamente por quê? Porque ela está relacionada a maior inflamação, e a gente já viu que a inflamação afeta a quantidade de cálcio no osso, porque tende a tirar cálcio do osso para fazer o tampão desse ácido da inflamação. Então, olha que interessante, né? Sempre que a gente for ler um artigo, a gente tem que fazer uma leitura crítica para a gente entender se aquilo ali, o que está sendo falado ali, tem a ver realmente com o desfecho final. Um outro exemplo é o ômega 3, tá? O ômega 3 tem estudo que mostra melhora em desfecho intermediário, como por exemplo HDL. Mas a gente não tem ainda estudo que comprove que o uso de ômega 3 melhora desfecho final, infarto. A gente tem estudo que diz, né, que tal e tal coisa melhora a absorção de cálcio, mas não necessariamente melhora desfecho final. Então eu preciso entender o que eu tô vendo aqui, o que eu tô falando aqui. Eu tô focando só na absorção de cálcio ou eu tô focando na saúde completa da pessoa? Então, na hora de interpretar um artigo, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa visão, né? Que tipo de desfecho esse artigo está avaliando? Que tipo de desfecho esse estudo foi desenhado para avaliar? É desfecho intermediário ou é desfecho final? Isso vai fazer toda a diferença, porque assim, o que a gente pode ver é, não, gordura melhora a absorção de cálcio, pode comer um monte de gordura. E aí a pessoa come um monte de gordura e se quebra toda de osteoporose, e aí a pessoa, poxa, mas não melhorava, porque uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Deu para entender o que eu quis dizer, gente?